Oi, literapistas! Hoje estamos aqui para mais um Conversa com o Autor, que é uma entrevista com um autor em que vamos falar do livro que essa pessoa nos vai apresentar. E antes de mais, hoje vamos inaugurar uma conversa com um autor muito especial, porque é a nossa primeira convidada de poesia. Mas antes eu queria recordar-vos que eu estou aqui com as Flávias, a Flávia Amâncio, Olá. a Flávia Castro. Oi. E eu sou a Raquel Laranjeira Paes. Como nós vamos entrar neste livro mesmo a fundo, se ainda não o leu, pare de ouvir, vá ler e volte, porque nós não nos responsabilizamos por spoilers, tá? Então hoje vou passar à Flávia para ela nos apresentar esta convidada tão especial. Temos aqui conosco a Lilian Sais. A Lilian é poeta e romancista, tem bacharelado em letras e mestrado e doutorado nas áreas de letras clássicas pela Universidade de São Paulo. Atualmente produz e roteiriza o podcast Como um Poema, que conta um pouco dos bastidores da poesia contemporânea escrita por mulheres. Venceu o 6º Prêmio CEP Nacional de Literatura na categoria Poesia, com o livro Motivos para Cavar a Terra. Publicou, entre outros, o romance O Funeral da Baleia, um livro contemplado pelo PROAC e finalista do Prêmio São Paulo de Literatura na categoria Melhor Romance de Estreia. E o livro do Figo, Edições Macondo 2023, livro contemplado pelo PROAC 2022 e semifinalista do Prêmio Oceanos 2024. Sua publicação mais recente é a plaquete Palavra Nenhuma, que lemos aqui todas nós e que vamos comentar. Aqui está. Olá, Lívia. Aqui. Olá, Lilian. Um prazer enorme ter você aqui com a gente. Prazer meu, estou muito feliz de estar aqui, agradeço demais o convite e vamos nessa. Ótimo. Então vamos começar perguntando, Li, conta um pouquinho pra gente sobre a sua vida de leitora, né? Algum livro que você lembre, assim, algum livro especial, marcante da sua infância, ou que você esteja lendo e que gosta muito no momento, conta um pouquinho pra gente. Bom, eu me considero uma leitora bastante assídua desde sempre, e eu sou a caçula da família, né? O que significa que a minha irmã, que é mais velha, aprendeu a ler antes de mim, que é uma injustiça tremenda, ou pelo menos me parecia uma injustiça tremenda, porque eu sempre fui muito curiosa. Eu acho que o meu primeiro contato com narrativas, com coisas assim, tem a ver com o fato do meu pai ter sido um grande contador de histórias, né? Ele gostava muito de contar as histórias dele, da vida dele, né? E a minha casa tinha muita música, né? A gente ouvia muita música o dia inteiro. Então, acho que esses foram os dois primeiros caminhos. Mas falando de livro, para mim foi marcante o primeiro livro que eu li, que foi junto com a minha irmã, porque daí teve um episódio, enfim, não vou entrar em detalhes, mas eu me machuquei brincando e fiquei muito assustada, né? E aí eu sempre queria aprender a ler e minha irmã já sabia ler. E aí esse dia, para me acalmar, ela pegou um livro que era Viagem ao Céu, do Monteiro Lobato, me colocou no colo dela, assim, juntinha, e aí foi lendo comigo e foi me ensinando a ler. Então, o final do livro eu já consegui ler quase sozinha, assim, ela foi me ensinando e a gente foi lendo. E aí, depois disso, a gente não tinha muitos livros em casa, não, tá? Na verdade, eu e minha irmã somos as primeiras pessoas formadas da família, né? Tanto o meu pai como minha mãe, eles abandonaram a escola ali no que hoje seria o Fundamental 1, né? Mas tinha um livro perdido lá que era O Meu Pé de Laranja Lima. E aí esse foi o primeiro que eu li sozinha. É um livro que eu quero revisitar, né? Não tive ainda, não revisitei ainda, então eu só tenho meu primeiro livro, minha primeira leitura. Mas lembro que tinha um poeta, e ele dizia que para ser poeta que sai no jornal tinha que ter uma gravata borboleta. Aí eu fiquei muito intrigada. Eu falei, mas o que será que é uma gravata borboleta? Eu não devo ter uma gravata, eu sou mulher, como é que eu vou usar gravata? Então, assim, eu tenho essas duas memórias muito fortes, assim, né? Desses dois livros. E atualmente eu sou muito caótica, eu leio assim 20 livros ao mesmo tempo, mas eu vou citar assim um livro que eu acho que eu li recentemente, foi lançado há poucos meses e que acho que é um marco na minha trajetória de leitora, é o Asma da Adelaide Ivanova. É um livro que mexeu muito comigo.
Legal. Muito bom, Lilian. E é legal te ouvir sua trajetória, porque acho que isso ajuda aqui na próxima pergunta, que a gente está trazendo você aqui, o primeiro livro de poesia, né, que a gente se propõe a conversar sobre, né? Então, o que a gente queria aqui é que você ajudasse a gente a conduzir aqui os seguidores, né, as pessoas ouvintes, as pessoas que estão nos ouvindo agora, e contasse um pouco esse trabalho, o seu trabalho. A gente vê que tem várias publicações em poesia, acho que publicado romance tem um, certo? Que é o Funeral da Baleia, certo? Isso. E Isso. aí a gente queria entender como é que você se descobriu poeta, ou em que momento você abraçou o trabalho como poeta, né? E como é que se deu essa coisa toda entre prosa e poesia? Até para abrir um pouco a conversa aqui, orientando quem está nos ouvindo. Olha, tem uma entrevista, acho que é uma entrevista, agora me veio uma dúvida, mas tem uma declaração da Elizabeth Bishop que ela diz assim, que não tem nada mais constrangedor do que ser poeta. Eu discordo. Fazer grego antigo é mais constrangedor, porque para as duas coisas parece que você tem que ter uma justificativa muito grande. Né, quando você fala assim, eu escrevo poesia, a primeira coisa que falam é por quê? E quando você fala assim, estudei grego antigo, falam, por quê? Parece que você tem que ter uma justificativa muito boa para isso. Porque a gente não vê função, tem toda uma questão da modernidade em relação à poesia, sim. né, que para um grego antigo não faria o menor sentido. Por exemplo, a função da poesia estava muito clara qual era. Bom, eu acho que para mim foi muito natural, né? Eu sempre tive uma curiosidade muito grande com as palavras e com o som das palavras. Então, quando criança, era mais ou menos isso, assim, né? Era essa curiosidade em relação aos sons, às imagens, aqueles poemas infantis, né, de Cecília Meirelles, disso, daquilo, né? Eu achava aquilo muito. Aquilo ficava na minha cabeça, né? E num dado momento, eu retornei a isso lendo alguns livros, já quando eu estava terminando o doutorado, porque daí eu tive um período lendo só, que eu me afastei muito da literatura contemporânea, né? Porque estava, enfim, estudando Homero, estava estudando Sófocles, estava estudando Safo, estava estudando essas coisas. E aí, quando eu voltei a ler por fruição, né? Que eu fui ler Angélica Freitas, fui ler poetas assim, eu falei, caramba, olha que coisa maluca, né? Quando você lê um poema, ele te acompanha, é uma companhia, porque não é que você lê e você extrai um entendimento ou um significado, você pode até fazer isso, né? Mas você fica com as palavras mesmas dele gravadas, você repete palavra por palavra. Senão você vai estar dizendo o poema de uma forma pior do que o poema está escrito, né? E aquilo eu falei, cara, isso é muito forte, né? É uma companhia, cada poema é uma companhia, ele fica na sua memória. Se eu for falar da Eunice Arruda, eu não vou falar, ela tem um poema em que ela fala que há as horas de... Não, eu vou falar, sim, há as horas de trégua, quando se afiam as facas. Eu vou dizer o poema mesmo, né? Só que eu sempre me entendi como prosadora. Eu comecei a escrever prosa muito antes, assim, né? Na vida adulta, eu tô falando. Que legal. Então, eu comecei a escrever O Funeral da Baleia em 2008. Ele foi publicado em 2021, então foram 13 anos. Nesse tempo, boa parte dele, eu não sabia que eu poderia escrever poesia. Me parecia uma coisa muito distante. Até que eu fui sendo incentivada, né? Por frequentar sarau, por acompanhar e ler muito, fui ficando instigada por ter amigos que escreviam, não, vamos escrever um poema e tal. Então, houve esse momento em que eu percebi que eu poderia tentar. E aí os meus primeiros livros foram de poesia. Então as pessoas falam, você é uma poeta que escreve prosa. E eu falo, para mim talvez as coisas sejam mais fluidas também, sabe? Eu não sei se eu delimito tanto, porque quando vão ler O Funeral da Baleia, falam, é muito poético, né? E quando vão ler, por exemplo, Palavra Nenhuma, vão falar assim, mas é uma narrativa. Então, eu acho que, para mim, é muito fluido. E o que determina se um livro
vai ser um livro de poemas ou um livro de prosa, tem muito mais a ver, é muito menos uma questão filosófica, é muito mais uma questão sintática. Porque a minha investigação na poesia, ela tem a ver com justapor as coisas. Eu vou justapondo palavras, justapondo sintagmas. Enquanto que na prosa, quando eu vou para a prosa, é porque a linguagem está me levando para um lado em que eu quero subordinar orações, coordenar, né? Eu quero que as coisas estejam, eu quero deixar mais, eu quero conduzir o leitor não tanto só pelas imagens, porque eu acho que isso também está na minha prosa, mas eu quero conduzir ele pelas minhas intenções de uma forma um pouco mais delimitada. Não muito, porque eu Aham, também gosto muito de trabalhar com fragmentos na prosa, né? Mas legal. eu acho que é mais sintático mesmo, sabe? Assim, é o tipo de investigação que eu faço, acho que é um pouco diferente, embora a prosa tenha elementos da poesia, como, por exemplo, a carga imagética e tudo mais, as repetições, são coisas que eu trabalho bastante na prosa. E a poesia é deixar mais suspenso, né? É ir Uhum. justapondo e pedindo para o leitor, chamando o leitor para o jogo, falando, vem cá, né? O que que você acha? Qual é a Muito. ligação que você, leitor, estabelece entre essas coisas que eu estou colocando aqui, uma do lado da outra? Você estava comentando sobre a sua trajetória com a poesia, e eu queria só ressaltar que esse livro, Palavra Nenhuma, que é o que a gente está discutindo aqui hoje, que a gente está conversando sobre hoje, ele faz parte dessa iniciativa que é o Círculo de Poemas, né? E aí, Lilian, você conta pra gente o que, que é essa iniciativa, que eu achei, tá escrito aqui no livro, mas eu acho que ouvir de você vai ser mais interessante do que eu reproduzir exatamente o que está aqui. O Círculo de Poemas é o selo de poesia da editora Fósforo e é também um clube de assinatura, né? Uhum, Então, as pessoas conseguem assinar aí por mês, ou por semestre, ou por ano, e legal, elas têm desconto, e sempre na caixinha elas recebem em casa, antes de chegar à livraria, um mês antes, legal. elas recebem um livro e uma plaquete, né? Uhum. Por um preço que compensa mais do que se for comprar separado depois na livraria, né? Tem um Legal desconto bom isso. aí. Muito bacana, não, tá ótimo, era só para aproveitar a oportunidade. Vai lá, Raque, contigo agora. Eu ia até mostrar assim, porque é tão bonito, É né? muito bonito o Eu li livro. assim, separei aqui, mas hoje eu estava aqui a ler e olhem que bonito, né? Tem todo este cuidado aqui também, achei bem bonito. Então vá. É, eu ia ler aqui esta pergunta, gostei muito, muito do livro e achei muito bonita a maneira como tu trabalhas as páginas, né? Também as páginas e as frases para conseguir o efeito ao mesmo tempo, ou no mesmo tempo não, em determinados momentos de paragem e noutros de suspensão. Numas páginas paramos, não é? Com o impacto de uma coisa que é dita e ficamos tipo, ok, é isto, agora tenho que me ver com isto. E noutras ficamos em suspenso. Então eu achei que isso era muito interessante porque parece mesmo que tu tomas a ideia do barco, do navio, não é? Que é tão importante no livro, e ficamos em suspensão quando flutuamos e parados como quem tem uma âncora ao mesmo tempo. Então eu queria te perguntar como é que tu fizeste isto, que é lindo. Ah, obrigada, Raquel, pela pergunta. Olha, essa plaquete, ela demorou bastante para ser escrita, assim, se você pensar que são poucos poemas, assim, são uns 20 e poucos poemas, né? Algumas pessoas leem também como um poema longo dividido em 20 e poucas partes. É, mas demorou, primeiro porque eu não queria falar sobre a morte do meu pai, né? Eu não queria escrever sobre isso. Porque eu já tinha tido a experiência de tentar escrever sobre a morte da minha mãe no funeral da baleia, me levou 13 anos e foi muito sofrido. Eu falei, eu não vou me meter nessa de novo, né? Só que muito naturalmente, o meu pai aparecia nos poemas. E olha que curioso, fazia uns 2 anos e meio, que eu estava trabalhando um outro livro de poemas, em que eu trabalhava com embarcações. E eu estava nessa pesquisa, então lendo, assim, maluca, né? Lendo o dicionário náutico, manual de como faz isso aqui. E aí,
teve um momento que eu falei, bom, vou interromper essa pesquisa das embarcações, vou escrever sobre o meu pai, né? Mas não com a intenção de publicar, né? Eu falei assim, vou deixar sair isso que está me vindo naturalmente, né? Só que daí, sempre que eu ia escrever a respeito do meu pai, apareciam as embarcações, em parte porque eu estava nessa investigação, né, já há um bom tempo, e em parte porque as minhas memórias de infância, eu fui criada numa cidade, né, eu nasci em São Paulo, capital, e fui com 11 meses para uma cidade litorânea chamada Ubatuba, onde eu fiquei até os 17 anos. Então, todas as minhas memórias de infância têm a ver com mar, têm a ver com coisas assim, né? Então, eu fui. Essas coisas começaram a aparecer. Só que daí o que eu percebi? Que eu não estava gostando dos poemas, né? E aí, investigando aqui e ali, testando, experimentando, eu percebi que eu gostava mais dos poemas quando eu performava, de uma certa forma, uma narradora, esse corpo lírico, Lilian, personagem, né? Que era mais contida, alguém que tentou organizar as coisas diante de uma situação absolutamente desorganizante, né? E a partir daí eu comecei a chegar numa investigação de linguagem que me interessava, que tem a ver, em algum sentido, até com o próprio título, Palavra Nenhuma, que é esses versos muito curtos, que parece sempre que está faltando alguma coisa no final, uns cortes que às vezes não são os cortes, são um pouco imprevisíveis, né, que imprimem um ritmo é, que era do meu interesse, né, que eu falei, aqui parece que está sempre alguma coisa que trunca, mas por que que não continua? Por que que tem essa quebra, né, essa interrupção, esse truncamento? Isso foi me interessando. E a partir disso, eu acho que eu consegui, bom, a minha intenção foi justamente produzir essa coisa de uma flutuação em determinados momentos e essa coisa do peso que se ancora em outros. Eu acho, né, eu comecei as investigações de escrita com as baleias encalhadas, né? Que legal. É, então, eram sempre baleias sobre a terra, era uma investigação sobre o peso, né? Esse peso, né? Quando uma baleia encalha, é muito difícil, dependendo do tamanho da baleia e da cidade, você não tem estrutura, você não consegue mover a baleia. E aí, nessa investigação das embarcações, eu falei, bom, eu quero trabalhar ainda com peso, porque navios são coisas gigantes, é óbvio, são muito pesados, mas esse peso que joga com a leveza, né? Então, aí eu saio das baleias encalhadas que estão sobre a terra, que estão morrendo, né? E vou para uma outra perspectiva, que é esse peso que pode afundar, que pode se partir ao meio, mas que também pode flutuar. Então, acho que foi uma continuação, em certo sentido, dessa investigação das baleias, e teve a ver com. E é claro, né? E aí o momento em que eu me dou conta de que meu pai sempre soletrou meu nome falando Lilian Cohen de navio. Que foi assim, eu estava em algum processo burocrático e eu falei, Lilian Amadei Sais, é meu nome completo, né? Lilian com M ou com N? Eu falei, com N de navio. Depois eu falei, nossa, era como meu pai falava. E aí eu falei, opa, então temos um projeto aqui. Legal. Nossa, e perfeito para a pergunta seguinte, porque eu achei tão interessante, eu gosto muito destas coisas, né? Sendo psicanalista, fiquei aqui com o olhinho a brilhar, né? Que é a coisa da identidade tão marcada pelo N, né? Então tu traz elementos para trabalhar o N como marca de identidade de duas coisas ao mesmo tempo. Uma é a filha da Miriam e do Roberto, não é? Que tu trazes, então também muito bonito porque a Miriam também é com N. E por isso, poeta, portanto, filha destes dois pais e por isso poeta, e a filha do pai, né, que diz Lilian com N de navio. Portanto, aí entramos na questão do navio, dos barcos, mas também nesta identidade com que tu estás neste momento. Lá está, tu escreves, não é? Tu, narrador, ah, que é o navio também como ligado à perda, não é? Ao luto. Como é que. Fala-nos disto, que isto é muito bonito. É, Olha, vou fazer um comentário
que tem caráter mais de anedota, assim, né? Mais um relato pessoal mesmo. É, O meu pai, ele era uma espécie de arquivo vivo da família, porque para ele era um grande valor ter a cabeça boa, né? Isso para ele significava, por exemplo, ele não anotava as coisas, ele guardava tudo na memória, ele não tinha agenda, ele nunca salvava telefone, depois que começou a ter telefone, essa coisa de você, né, celular e tal, né? Ele sabia tudo de cabeça. E ele, para ele, a memória era um valor. Então, ele era um arquivo vivo da minha história, né? Como eu perdi a minha mãe já há muitos anos, né? Ah, e eu e minha irmã não temos a memória tão boa, a família é muito pequena, né? Hoje em dia eu tenho um companheiro, mas tenho minha irmã e uma tia, que é a irmã do meu pai, né? E minha tia, minha irmã e eu não temos a memória tão boa, nem a cabeça tão boa. Então, eu senti muito que quando meu pai morreu, morreu uma parte importante da nossa história. Porque sempre que eu queria me lembrar de alguma coisa, ai, pai, quem era mesmo aquela pessoa? Ai, o pai, é meu aniversário de 9 anos, ele sabia. Então, de algum modo, ao perder meu pai, eu senti que eu precisava reconstruir a minha identidade. Olha que loucura. Porque eu não tinha mais esse arquivo vivo. E nós, enfim, né, eu moro de aluguel há muito tempo, eu não tenho muita materialidade, né? Porque as coisas vão se perdendo em mudanças, fotos se perdem, tá na casa de um, tá na casa de outro, tá na casa de não sei quem, não tá mais, né? Então eu não tenho muita materialidade para acessar essas memórias, né? E eu não tinha mais o arquivo vivo que era meu pai. E aí, olha que loucura, eu prestes a fazer 40 anos, sem descendência, minha irmã também não tem filhos, eu não tenho filhos, não é uma coisa que planejamos ter, sem então uma necessidade de fabular sobre o futuro, e eu, como caçula da família, me vejo nessa tarefa como escritora de me voltar para o passado e, de alguma forma, registrar uma parte dessa história, né? E nisso, de recuperar a minha identidade, de descobrir, agora que eu não posso ser narrada pelo meu pai, quem afinal eu sou, né? E o que se mantém e o que se perde dentro disso, né? Então, o Palavra Nenhuma é uma homenagem ao meu pai, eu queria que fosse uma homenagem ao meu pai, mas é também essa performance de um eu tentando se reorientar a partir dessa perda, né? E aí o que fica são os objetos, né? É uma ampulheta, é um relógio, né? A partir de que signos eu consigo me redescobrir Lilian, com N de navio, poeta e etc. Não sei se eu respondi, mas é Ah, por aí. Total, total. E até vou parar e ler aqui uma coisa para a minha seguinte pergunta, porque acho que é total isto que tu estás a falar, não é? Está escrito assim: me interessam os navios à deriva, esses que são abandonados e não afundam. Os jornais disseram que na Baía de Guanabara há dezenas deles, fantasmas. Fazem parte da paisagem, navegam sem tripulação ao sabor dos ventos. E quando eu estava a ler, né, até nós falámos disso, portanto as meninas também sentiram isto, este fantasmas não pareceu assim, trouxe mais a sensação de que se referia aos vivos do que aos que morreram, não é? E acho que combina muito com isso que tu estás a falar agora, não é? Esta reescrita da tua própria história sem esse elemento né, que faz essa função de registro histórico, faz essa função de contar a tua vida, de contar a vida da família, de contar a vida dos outros. De repente, quando isso não está mais, não é? Quem fica no lugar do fantasma mais parece o vivo do que quem parte. E eu achei isso tão poderoso. Podemos pensar nisso? Eu acho que sim, eu acho que a pessoa, assim, na minha cabeça, talvez pensando nisso agora, a pessoa que morre, ela vai, né, embora, os fantasmas ficam.
em certo sentido, talvez eu acho que, para mim, o fantasma é a memória. É, é o que me assombra no sentido tanto de ser o que me surpreende, como aquilo que se manifesta no meu desejo de escrita. Então, eu acho que a memória é esse fantasma com o qual eu tento lidar, né? Com todas as dificuldades que vêm junto com isso. Né? Porque a memória em si já é, né, é impossível relatar uma coisa. Para mim é impossível relatar uma coisa, minha memória é péssima. Mas acho que mesmo para quem tem memória boa, a memória ela é sempre uma espécie de construção, como a realidade. Né? Não existe uma realidade absoluta, existem formas de aprender a realidade. Isso a gente tem visto muito no cenário político mundial, assim, né? Então, eu penso isso, penso que os fantasmas são a memória. Sou eu Lindo. agora, eu tô ainda És pensando tu, Flá. aqui. Exato, eu vou pegar Ficaste a esse. flutuar. Eu olhei para ti e Não, ouvi-te assim a exato, mas eu flutuar. acho que é bom, né? Acho que é bom. O silêncio também acho bom nesse sentido. E o silêncio com esse é lindo da Raquel, porque até antes aqui de entrar na minha pergunta, Lilian, tem aqui na epígrafe 2 trechos que eu acho que são muito interessantes para isso que a gente está falando, né? O primeiro, e que tem muito a ver, daí eu estou falando como leitora comum de poesia, né? Como a minha relação com a poesia, por essas suas imagens tão fortes, né? Por essas pausas, por esses silêncios, por esse barulho do vento, né? Por essas ideias que não sei nem se chegam a ser ideias, mas que estão de alguma maneira esboçadas, né, ali nessas palavras que se juntam, né, ou que se aproximam umas das outras. E é o seguinte, achei muito, muito interessante aqui, que é: mas por mais bela que seja cada coisa, tem um monstro em si suspenso. Né? Então vamos ficar com a imagem que a Raquel acabou de falar, desse navio à deriva, e isso aqui: mas por mais bela que seja cada coisa, tem um monstro em si suspenso. Isso também tem a ver com uma espécie de beleza do trecho que eu vou ler seu, tá? Na sequência aqui. E aí, outra, para quem está ouvindo não ficar totalmente curioso, né? Assim, mas tem um aqui que é um outro trecho que é do Francisco Alvim, do Escolho, que é: ali onde o chão é chão, as pernas, pernas, a coisa, coisa, e a palavra, nenhuma. Né? Então, acho que até falar de poesia é muitas vezes não ter palavras mesmo, né? A gente assumir esse silêncio aqui como parte dessa leitura da poesia, né? Essas nuances do silêncio. E aí, acho que eu entro aqui na pergunta, antes que a Flá brigue comigo, que eu fugi daqui totalmente da rota, do roteiro, mas a questão que eu queria te trazer, ela vem a partir da página 29 de um trecho seu, que eu espero ler certinho aqui. Vamos lá. Meu amigo Leandro me diz que todos os barcos que cumprem sua função são necessariamente ampulhetas, por causa dos cascos refletidos no mar. Necessariamente, eu pergunto. Necessariamente, ele responde. E de novo eu olho para o espelho d'água. Que para mim essa é uma das páginas assim, mais fortes de toda. Essa imagem dos barcos que cumprem sua função são necessariamente ampulhetas, por causa dos cascos refletidos no mar. Né? Que tem uma questão aqui de todo o trabalho do Palavra Nenhuma, né? desse poema, que tem um tanto da relação com o tempo, que a Raquel falou, né, da suspensão, mas uma espécie de uma atemporalidade, né? Eu acho que a poesia tem um tanto disso, né? Você vai buscar o tempo de todos os tempos, o tempo que todo mundo consegue se conectar com ele,
né, independente das especificidades dessas experiências, né? E essa imagem do navio como ampulheta, para mim, me parece muito forte. Queria que você comentasse essa imagem para a gente e essa questão da relação das palavras e do tempo, especialmente nessa poesia aqui, nesse poema. Eu acho, eu acho que, para mim, a palavra nenhuma é uma investigação sobre o tempo, né? A partir da materialidade de um pai que morre, né? E isso foi me dado pela própria, factualmente, assim, né? O tema se apresenta, ele se ofereceu para mim, porque eu estava aqui na minha escrivaninha um dia, e aí me dei conta de que eu tinha uma ampulhetinha pequena. E eu falei, caramba, isso aqui eu tenho desde criança. E nunca aconteceu de eu, vou levar essa ampulheta para a minha próxima casa, porque ela é importante para mim. Ela só sempre esteve. Sim. E aí, no momento, sabe, assim, aquela coisa que você vai levando, você vai levando. E aí, sempre na minha escrivaninha, sempre na minha escrivaninha. E aí eu olhei e falei, cara, isso foi o primeiro presente que eu me lembro que meu pai me deu. E olha que loucura, né? Porque a ampulheta talvez seja uma das formas de medir o tempo mais bonitas, né? Assim, é, e eu ganhei isso quando criança. E quando você vira a ampulheta, aquelas areias correm tão rápido, né? Elas caem tão rápido. E o tempo na infância parece que passa tão rápido. Então, aquilo foi me enchendo. E imediatamente, quando ah, eu me dei conta disso, né? De que era o presente mais antigo que eu guardava comigo, eu me dei conta de que o último presente que ele tinha me dado, meu pai tinha me dado em vida, era um relógio antigo, desses que se levam no bolso, se levavam no bolso há um século atrás, sei lá quanto tempo atrás, e era um relógio parado. E aí aí eu parei nessa imagem, eu falei, olha só, se eu estou tentando me reorientar a partir da perda e estou olhando esses objetos, né, para tentar entender alguma coisa, eu estou tentando entender o tempo. E aí a gente tem esse símbolo da ampulheta como algo que corre, algo que vai, como é o tempo na infância. E aí essa vida adulta aí, né, essa vida, ou a velhice do meu pai, ou a minha vida adulta, de alguém que está prestes a fazer 40 anos, como esse relógio parado. E aí, a partir desse momento, tentei fazer vários poemas que entrelaçassem a ideia da ampulheta com um navio. Eu não gostei de nenhum. E aí um dia, de novo aqui a anedota, né? Os bastidores da escrita, da Assim que é bom, plaquete. assim que é bom. Eu falei isso pro meu amigo Leandro, por WhatsApp. Mandei o poema, falei assim, eu não gostei, tá ruim. Por que que eu não consegui fazer esse poema? O que que você acha? Um poeta querido, né? Uma das pessoas que mais me incentivou a escrever, Leandro Rafael Pérez. E ele me respondeu isso, Lilian, mas é mais simples, porque todo navio que cumpre sua função é necessariamente uma ampulheta por causa do reflexo. Eu falei, necessariamente? Ele falou, necessariamente. O que que eu fiz? Eu transformei essa conversa num poema e ficou melhor do que os poemas que eu tinha tentado fazer antes. Mas a imagem é do Leandro. Ele me disse exatamente isso, né? Os navios que cumprem a sua função são ampulhetas por causa do reflexo. E eu falei, mas são necessariamente. E eu demorei um tempo, porque o navio ele é largo, né? Então eu demorei um tempo para visualizar essa imagem. E aí, quando eu visualizei, fez todo sentido. Mas, anedotas à parte, eu acho que sim, né? São duas formas de lidar com o tempo, e isso me fez pensar sobre as diferentes formas de lidar com o tempo ao longo da vida, né? E, e foi mais ou menos isso. Maravilhoso, muito bom, obrigada. Li, quando você fala nos barcos à deriva, eu pensei também que esses barcos poderiam ser a própria poesia, o gênero poesia. Né? E pensar nesse gênero, né, à deriva, meio fantasma, resistindo ali, enfim, flutuando, mas resistindo naquele canto. Você enxerga a poesia assim também? Ou, enfim, foi só uma imagem que me ocorreu? Fala um pouquinho sobre isso, por favor.
Eu acho que é uma imagem muito bonita e possível, mas eu não sei se é como eu vejo. É, é claro que ah, contemporaneamente a gente tem muito essa questão, né, de qual é a função da poesia, de que a poesia não tem leitores. É claro que tem menos leitores do que a prosa, do que o romance, principalmente, né? Porque eu acho que tem também um certo medo. Às vezes a pessoa abre um livro, ela vê que está quebrado em verso, ela já fica meio assim, será que é para mim isso aqui? Porque a poesia ela te propõe um enigma, de algum modo, que é eu sou falante nativa de português. Eu entendo este idioma como falante nativo. Estou lendo o texto de um falante nativo de português. E ainda assim parece que algo me escapa, né? Então, se você está lendo, sei lá, um caderno de receitas, né? Você fala, sei lá, 2 xícaras de açúcar, você não pergunta açúcar em que sentido? É açúcar, né? E se você tem um poema chamado Arte Poética, em que alguém diz, me dê, por favor, 2 torrões de açúcar, você vai perguntar açúcar em que sentido? Então, parece que a poesia sempre tem algo por trás de si, né? Então, eu entendo que isso faz, às vezes, com que as pessoas se afastem um pouco, né? Às vezes, e que ela seja menos lida. No entanto, eu acho que nunca, pelo menos assim, pensando no Brasil, né, que é uma cena que eu acompanho bastante, nunca se escreveu tanta poesia e nunca se leu tanta poesia, né? Eu acho que a cena é riquíssima, a poesia ela está sendo super expandida. E eu acho que, embora sejamos menos leitores do que leitores de prosa, né? Menos gente lê poesia do que lê prosa, são leitores muito fiéis. A gente brinca que a gente é tudo traficante um do outro. Que a gente fala assim, olha esse aqui, ó, esse aqui é do bom. E é assim, é uma editora que lançou assim, fez uma edição com 30 exemplares de um livro, sabe assim? Então a coisa vai circulando, é um público mais restrito, mas assim, que lê tudo que sai. E quando não lê, o amigo vai falar, ó, não, você tinha que ter lido isso aqui. Não importa que é círculo de poema. Claro, o círculo de poemas dá uma excelente distribuição, é uma espécie de validação e tudo mais. Mas Jabuticaba, nossa, Jabuticaba é uma editora pequena, independente, que publica livros lindíssimos. A editora Ébria publicou uma tradução da Anne Carson de uma parte de antropologia da água. Aí você vai ver, aí você vai, isso vai circulando entre a gente. A gente meio que lê, a gente tenta dar, é impossível dar conta de tudo, mas a gente lê muita coisa que sai. Então acho que tem uma coisa de ser um público mais restrito, mas mais fiel. E aí faz sentido até, né? Clubes de assinatura, como a Macondo também tinha até o ano passado, né? Uhum. Então, acho que ela não está tão. Acho que a poesia passa bem. Que bom, que bom. Para nós e para a poesia, né? Que bom. Sim. Bom, Li, enfim, Elizabeth Bishop tem um poema chamado Uma Arte, que você deve conhecer, e ela fala sobre a arte, né, de perder não é nenhum mistério. E aqui o seu livro, né, Palavra Nenhuma, entre muitos temas, como você mesma já colocou aqui pra gente, fala também sobre a perda, né? Não só a perda do pai, como a perda que nos acontece diariamente, né? Como você mesma disse, objetos que vêm e vão, né? Livros que somem, enfim, mudanças. Mas tem um poema em particular que me chamou bastante atenção, que eu vou ler aqui um pouquinho dele aqui para vocês. Agora estou correndo na rua muito rápido. Nunca corri na rua muito rápido. Nem para pegar o 765, destino Tiradentes. Sabia que se corresse, o motorista ia ligar o motor e partir. E ele riria de mim, olhando pelo retrovisor. Mas agora estou correndo. E não é para pegar o 765. Corro porque posso correr, de olhos fechados. Aqui nós temos 8 estrofes, das quais 6 tem o verbo correr, né? E eu fiquei pensando sobre essa perda, né? Que parece, na verdade, aqui no seu livro, uma força para correr, né? Uma força para se manter em movimento. E é isso, né? Assim, é a capacidade de fazer algo a partir das nossas perdas, né? E você fez poesia a partir de todas as suas perdas, né? Nos deu esse presente.
eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, sabe? Uma vontade de vida que você coloca aqui, né? Uma vontade de correr e de abraçar a vida, apesar das perdas. É incrível a pergunta, Flávia. É, só vou localizar uma coisa que eu estou escrevendo. Esse é o primeiro livro que eu dedico ao meu pai, e eu escrevi outros três. Então, eu estou chamando de tetralogia da perda, né? E justamente esse tema, né? Tem um poema, vou fazer uma coisa feia que é me citar, mas tem um poema no livro do Figo que eu brinco que seria a epígrafe desses 4 livros, se eles fossem sair juntos, que é um poema que eu estou dialogando com esse poema da Elizabeth Bishop, que eu também chamei, portanto, de uma arte, e eu começo falando: há muitas perdas na perda. E é justamente isso que você disse, né? Há muitas perdas na perda. A perda não é uma só, não é só a perda do pai, como eu disse, né? Eu perdi a identidade, eu perdi objetos, eu perdi memória, eu perdi muita coisa junto com essa morte, né? E eu acho que a minha escrita, ela sempre gira em torno dessa ideia um pouco de coisas que de alguma forma simbolizam fracassos, assim. Eu tenho um grande interesse pelo fracasso, né? Geralmente, quando a gente fala de escrita autobiográfica, às vezes tem uma coisa meio de se auto-vangloriar, ou mesmo desse eu como mercadoria, né? Tem muitas críticas nesse sentido. Para mim, a escrita autobiográfica é uma grande oportunidade de falar sobre fracasso, sobre ruína, né? E eu acho lindo a imagem da ruína que vem a partir da perda, né? Desses fantasmas, essas coisas que a gente estava Uhum. falando, né? Porque a ruína, ela é alguma coisa que foi desprovida da sua função, um pouco como a poesia, né? Sei lá, você vai na ruína de um presídio, ele não é mais um presídio, ele é uma ruína de um presídio. Então, ele é tudo que se perdeu e tudo aquilo que ainda está, né? O que se mantém, né? Então, eu gosto muito desse jogo porque eu acho que ao falar da perda, eu consigo falar de uma ideia de fracasso que me interessa. Que também não é um fracasso, coitadinho, não sei o quê. É o fracasso ao qual estamos condenados por serem humanos, é a nossa condição, sabe? Perdemos muito, né? Então, eu acho que sim, né? Quando eu perco, eu me sinto movida a investigar as perdas, o que eu perdi, os fracassos que isso envolve, e reconstruir, não no sentido de idealizar, né, ou romantizar, mas no sentido de ver a beleza na perda também, né? Como eu posso ver a beleza numa ruína, sei lá, de um presídio, como o exemplo que eu dei. Muito bom, muito bom. Vida, né? Muita vida na perda. Vai, Sim, Raquel. nossa, bem emocionante mesmo. É, ainda em relação a isso, né? Como a vida aqui também se vai encaixar nisto tudo, tu falas muito, te queria encontrar e distrair-me a ouvir-te, que é a questão do compensar, não é? Da coisa de. Aqui. Um navio dura em média 25 anos. Depois disso, a manutenção é muito cara, não compensa. E aqui eu fiquei a pensar que, inevitavelmente, temos uma pergunta sobre a vida, não é? A vida compensa? Até onde a vida compensa? Não é? Então, enfim, queria que falasse um pouquinho disto. A vida compensa. Eu acho que isso, como eu pegando esse ganchinho da última resposta, né? Eu adoro tudo que é desprovido da sua função. É uma investigação que eu faço, tem a ver quase como uma birra minha com a ideia de que tudo tem que ter uma função, né? Então, por exemplo, é muito comum nos meus poemas, sei lá, no livro do Figo, até nos outros, né? A baleia não está no mar, ela está na terra,
né? O cotonete no livro do Figo não é para fazer uma higiene no ouvido, ele é para fazer carinho na sobrancelha, o que desperta na pessoa um certo tipo de desejo. Então, assim, eu tento sempre desfuncionalizar um pouco as coisas, que é quase a minha briga com o capital, assim, não, senão ela não vai exercer a função para a qual ela foi feita. Então, por que eu estou falando isso, né? Eu acho que tudo que deixa de exercer a sua função tem beleza. E penso a velhice como esse momento também, né? Mas eu acho que isso é muito pessoal, né? Eu acho que talvez para responder de uma forma curta, a vida compensa, para mim, a minha vida compensa, até o momento em que eu possa manter certa categoria de dignidade. Então, e é muito interessante isso, né? A questão também da identidade, outra vez, não é? Daquilo que tu colocas como. Porque eu achei muito bonito a forma como tu repetes algumas coisas, né? E uma das coisas que tu repetes é a frase entre uma coisa e outra. Então, tu vais desenhando uma imagem de um momento histórico e dizes entre uma coisa e outra, nasceu um bebê, entre uma coisa e outra, né? E eu achei tão engraçado porque é quase é um gesto contrário a quem fala de si, né? Porque ao mesmo tempo que tu te estás a colocar ali, lá está, personagem, narrador, vá, estás a tirar importância à tua própria vida, né? Estás-te a colocar num contexto. Então eu achei que é muito interessante esse duplo jogo de falar sobre uma experiência própria e ao mesmo tempo relativizar-se. Como é que isto ressoa em ti? Eu acho que sim, eu acho que tem a ver com a minha visão, ah, de que tipo de escrita autobiográfica que me interessa, né? É, eu acho que a escrita autobiográfica que mais me interessa, ela é muito fluida entre ficção e não ficção. Então, não é alguém que está escrevendo porque acha que é uma pessoa em algum sentido importante, ou porque acha que tem coisas muito importantes a dizer, né? É alguém que entende que nessa experiência particular vivida, há uma forma de construir linguagem com a qual as outras pessoas vão se identificar, né? Então, tão ou mais importante do que a memória é a capacidade inventiva, né? Criar, inventar, para mim, faz parte da escrita autobiográfica. Num ponto que depois chegou um dado momento que eu entrei numa baita crise. E eu falei assim: será que meu pai falava que era Lilian com N de navio mesmo? Ou será que eu inventei? Porque me seria útil que fosse assim. E eu não sei, nunca, não, é isso como eu falei, né? Minha memória é péssima. Então, assim, talvez seja uma memória inventada, né? E tem as coisas mesmo que na escrita autobiográfica eu invento de propósito, né? Porque eu acho que cabe. É, a escrita autobiográfica, para mim, ela começa na tentativa de construir essa memória, nunca relatar, construí-la. E a partir do momento que aquilo vai ganhando corpo, o corpo do texto vai pedindo coisas para que ele seja amarrado. De modo que eu nunca vou falar, não, não vou fazer isso porque o meu contrato com o leitor é de não ficção, não. Estou escrevendo poesia, meu contrato com o leitor é o contrato que eu quiser, né? Então ele vai ter que entender isso. Então, eu acho muito difícil pensar numa escrita autobiográfica que seja não ficção pura, para mim, né? É claro que eu não estou falando, tá? A pessoa vai fazer um livro-reportagem, é outro critério, né? Estou falando aqui nessa escrita autobiográfica de poesia, né? Eu acho que é Uma tudo muito escrita fluido. íntima, não é? É uma escrita do íntimo também, não é? Ao mesmo tempo que é do que está fora, né? Também é do que está dentro. Então, dentro cabe tudo, não é? As construções também, não é? E tem alguma autora, agora eu não vou lembrar quem, que diz, né, que o vivido é infinito, justamente porque você não pode relatar, você sempre o constrói. E a Lilian daqui a 10 anos, né, prestes a fazer 50, que fosse escrever
a partir desses mesmos símbolos, talvez resgatasse na memória ou inventasse outras coisas para fazer esse mesmo percurso de perda do pai, né? Então, o vivido é infinito, e eu acho que é isso que me interessa. Não relatar, não que o que eu vivi tenha uma importância, ou que eu tenha uma importância, entender que isso tudo passa por uma construção que nos aponta para o que é humano, é isso que me interessa. Muito bom. A gente poderia ficar conversando com a Lília aqui, né? O dia inteiro, a manhã inteira. É muito gostoso ouvir, né? Mas a gente vai agora passar para as perguntas proustianas. E eu começo. Lília, conta pra gente qual a característica que você menos gosta em você. Eu queria ter uma memória melhor, mas eu acho que a que eu menos gosto é que eu sou ansiosa. Ansiedade é um problema Sou muito atual. ansiosa. E qual seria o teu lema, Lilian? Se tivesse um lema, não sei se tens ou não, mas se tivesses, qual seria? É o último poema do livro do Figo, que é curtinho, é assim: faço o que posso. Não sei tocar flauta, então não toco. Muito bom. Muito bom. E eu fiquei mais uma vez, agora que eu tô juntando tudo, eu fiquei com a coisa do tempo. Pra mim, é qual o passatempo favorito? Olha, a partir do momento já dos últimos anos em que eu não considero mais a leitura um hobby, né, a escrita, enfim, eu acho que tirando literatura, que passou a ser mesmo um trabalho para mim, eu vejo como um trabalho, o meu passatempo predileto é assistir futebol. Eu sou louca por futebol. Olha Louca, só. louca, louca. Que legal. Muito bom. Uma curiosidade. Essas proustianas são boas, né? Revelam A bastante. gente podia imaginar várias coisas, mas essa não. O livro do Figo começou por causa do Luiz Figo, jogador português. Olha Aí só, foi, a coisa foi. olha só, Raquel. Quem Ó, poderia aqui, ó, imaginar? olha o Figo, aliás, eu vou mostrar aqui, aproveitar, ó, tenho aqui o livro do Figo, Mostra, da mostra. Lília, O Funeral da Baleia. Veja como somos todas leitoras assíduas da Lília. Aqui também uma plaquete de poemas, foi uma das primeiras. Aqui o Acúmulo, também da Lília Sais. E Uma Baleia Nunca Dorme Profundamente. Palavra Nenhuma. E, infelizmente, eu não trouxe o do Cavar a Terra. Ai, que pena. Motivos para cavar. Mas assim, lemos todos. Temos todos, telespectadores. E ó, enquanto ela tá com essas Olha, lemos imagens, todos e, por favor, leiam também, porque vocês vão gostar. eu vou aproveitar que a Flá faz de novo esse leque aí, que tá Faço muito leque. interessante. Esse leque aí, a gente vai caminhando pro final, e eu quero dizer o que tá escrito aqui na contracapa, tá? Aqui do Círculo de Poemas, Palavra Nenhuma, da Lilian Sais. Olha que lindo isso. O que os poemas dizem, o que os poetas dizem, o que os leitores dizem sobre poemas e poetas, de tudo isso se compõe o universo da poesia. Lilian, conta-nos, e que projetos é que tu tens aí no forno? Em março de 2025, sai o meu segundo romance, que é o A Cabeça Boa, e ele é o segundo livro da tetralogia da Perda, que são essa sequência de 4 livros que eu dedico ao meu pai, né? Então, ele é o segundo, é um romance, né? Se no Palavra Nenhuma perde-se o pai, de algum modo no A Cabeça Boa perde-se o chão. Então, é um livro bastante diferente do Palavra Nenhuma, e espero, talvez lá para o finalzinho do ano, deve sair o terceiro, que é um livro de poemas, chamado Diário da Casa Nova, e estou terminando de escrever o quarto da tetralogia, que é o As Regras, que daí é um livro de prosa de não ficção, em que eu revisito a minha relação com o meu pai a partir das partidas de futebol que a gente assistiu juntos. Que legal. Muito legal. Muito bom. Boa. Lília, é um prazer. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada. Foi Muito bom. Muito bom. Muito Obrigada, bonito. eu. Inauguramos Muito aí feliz, a gente. poesia com chave de ouro. Chave de ouro aqui no É Literatura chave de Estranha. ouro, gente? Não é inauguramos com chave, é tesoura de ouro, sei lá, não sei, Enfim. abrindo a faixa. Enfim. Mais um Obrigada, objeto. gente. Eu estou muito feliz, adorei. Obrigada, Beijo, Lília. Lília. Tchau, tchau. Tchau, hein? Tchau.